Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 5 de abril de 2026. Trump ordena que órgãos do ZEUA divulguem arquivos sobre alienígenas. Parte 3. O presidente Donald Trump disse que instruirá o secretário de guerra do ZEUA, Pete Hegseth, e outras agências a divulgarem arquivos do governo sobre vida alienígena e extraterrestre, fenômenos aéreos não identificados, UAPs, e objetos voadores não identificados, OVNIs. O que aconteceu? Trump revelou a decisão ontem em uma postagem em sua própria rede social. Ela foi tomada após o ex-presidente Barack Obama dizer, em entrevista a um podcast, que os alienígenas são reais, mas eu não os vi, e eles não estão sendo mantidos na Área 51. Com base no enorme interesse demonstrado, instruirei o secretário da Guerra e outros departamentos e agências relevantes a iniciarem o processo de identificação e divulgação de arquivos governamentais relacionados à vida alienígena e extraterrestre, fenômenos aéreos não identificados, UAPs, e objetos voadores não identificados, OVNIs, bem como quaisquer outras informações ligadas a esses assuntos altamente complexos, porém extremamente interessantes e importantes. Que Deus abençoe a América. Trump, em publicação na rede Truth Social, Trump acusou Obama de ter divulgado informações sigilosas ao falar sobre a existência de alienígenas. Ele, porém, não apresentou qualquer prova para sustentar sua alegação. Ele retirou isso de informações confidenciais. Ele não deveria fazer isso, disse Trump ontem a repórteres a bordo do Air Force One enquanto viajava para a Geórgia. Ele cometeu um grande erro. A Área 51 é uma instalação secreta da Força Aérea em Nevada que, segundo teorias da conspiração, abriga corpos alienígenas e uma nave espacial acidentada. Arquivos da CIA divulgados em 2013 afirmam que se trata de um local de testes para aviões espiões ultrassecretos. No livro Astronautas do Além de José Herculano Pires, psicografado por Francisco Cândido Xavier, de Espíritos Diversos, no prefácio é colocado, nas sessões mediúnicas da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, dirigidas pelo próprio Kardec, não se manifestavam apenas espíritos terrenos. Entidades pertencentes a outros mundos comunicavam-se dando curiosas informações sobre a vida no cosmos. A coleção da Revista Espírita, correspondente ao período em que Kardec a redigiu, durante quase 12 anos, oferece-nos várias dessas comunicações. E mesmo antes desse período, como vemos em O Livro dos Espíritos, o codificador foi seguramente informado por espíritos de evidente elevação sobre os diferentes graus de evolução dos mundos, as inumeráveis moradas da casa do Pai, segundo a conhecida expressão de Jesus registrada nos Evangelhos, João 14, 2, episódio altamente significativo, menosprezado e ridicularizado pelos adversários da doutrina. Foi o da comunicação de Mozart e Bernard Palissy, que se diziam reencarnados em Júpiter. Vários desenhos de aspectos da vida em Júpiter foram transmitidos por esses dois espíritos, servindo de médium desenhista o famoso teatrólogo que por sinal nunca se havia entregado a essa arte, para a qual não dispunha, em seu estado normal, de nenhuma habilidade. A população de Júpiter, segundo os espíritos, seria constituída de corpos materiais bastante leves, equivalendo ao nosso corpo espiritual. Kardec registrou essas informações e considerou-as lógicas, mas lembrou que a aceitação das mesmas como reais dependeria de investigações futuras, naturalmente a cargo dos astrônomos, pois o assunto não pertence especificamente à ciência espírita, cujo objeto é o espírito humano e suas relações com os homens. O critério científico de Kardec na pesquisa espírita ficou mais uma vez bem patente com esse curioso episódio. Hoje, com o desenvolvimento acelerado das pesquisas cósmicas, a astronáutica é a ciência incumbida desse problema.
e a teoria espírita da pluralidade dos mundos habitados que o astrônomo Camille Flammarion, também médium de Kardec, aprovou corajosamente, já se tornou opinião pacífica nos meios científicos. Pouco a pouco vão se fazendo as provas da existência de vida semelhante à da Terra em outros mundos e outras galáxias. O Espiritismo considera o homem como um herdeiro do cosmos. Seu destino não é apenas a Terra, durante a vida orgânica, e o mundo espiritual depois da morte. As moradas da casa do Pai o aguardam no infinito. Por isso a expansão marítima do século XVI começa agora a ser ampliada com a expansão celeste. Novas sagres se instalaram na Terra e as proas de suas naves não apontam para a imensidade oceânica mas para a infinitude dos céus. Vamos descobrir as terras estelares, como os navegantes portugueses e espanhóis descobriram no seu tempo as terras oceânicas. Ao lado da astronáutica material, porém, existe astronáutica espiritual. Os homens não avançam no espaço cósmico tão somente em naves construídas de metal. Avançam em seus escafandros espirituais, em astronaves etéreas. São as almas viajoras de que falava Plotino, o sucessor de Platão na era helenística. Emigram de um mundo para outro no cosmos, da mesma forma que emigram entre os continentes na Terra. Por duas maneiras, portanto, o Espiritismo nos abre as sendas do infinito. A evolução terrena equipou o homem para a conquista material dos mundos de constituição semelhante à da Terra. A evolução espiritual equipa o espírito para a conquista dos mundos de constituição fluídica ou etérea. O homem, espírito encarnado, pode ser um astronauta do cosmos físico, num raio de ação limitado pelas possibilidades materiais. O espírito, homem desencarnado, é naturalmente um astronauta do além, dispondo de possibilidades infinitas em suas incursões pelo cosmos etéreo. A alma viajora de Plotino, que errava nas hipóstases do universo terreno, elevando-se aos planos espirituais com a morte e voltando ao plano terreno com a reencarnação, adquire no Espiritismo um alcance infinito em suas migrações. Bastaria esse aspecto da doutrina para nos mostrar a sua plena integração na era cósmica. Neste livro não há comunicações sobre outros mundos. Estamos ainda muito empenhados em nossos problemas planetários que precisamos solucionar no âmbito doméstico da Terra, para cuidar de questões mais amplas. Mas nem por isso os espíritos comunicantes deixam de ser astronautas do além, pois descem das hipóstases do universo terreno, ou seja, dos mundos espirituais que circundam o nosso planeta, para nos trazerem as mensagens de fraternidade de outros mundos. Esta foi a crônica do amanhecer de 5 de abril de 2026. Por Alfredo Feijão Lopes.